Quero desejar a todos um cordial bom dia. E bom que você se encorajou de sair nesse frio, nessa manhã, para nós estarmos aqui também reunidos em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, para ouvir a sua palavra, para também louvar o seu santo nome. Que este Senhor que aqui está venha aquecer nossa vida nessa manhã. Também na nossa alma, no nosso interior, para que a gente saia daqui também fortalecidos e animados na fé em Cristo Jesus. Quero convidar já para nós cantarmos, e eu convido você para ficar em pé já nesse momento, já dá uma aquecida aí. Cantarmos o número 107 do Inário HPD, este aqui, bem de manhã, 107. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. De manhã e sem cessar vigiar e orar ao meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz ao Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre triunfar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. E ainda em pé, eu quero convidar você para nós orarmos, pedindo para que o Senhor fale conosco também durante esse culto. Não sei como você chega aqui neste lugar, mas nós cremos num Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Aproveite esse momento inicial de oração para colocar diante de Deus a sua vida, as suas preocupações, inquietações, tudo aquilo que está no teu coração, também as alegrias, as conquistas que Deus permitiu que você tivesse nessa semana, nesses dias. Oramos. Santo e amado Deus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por este momento de culto, onde nós podemos estar aqui reunidos com vida para celebrar, ouvir a tua palavra, celebrar a tua presença, louvar o teu nome. Ó Pai amado, carrega junto a ti toda a nossa vida, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, dúvidas, enfim, aquilo que inquieta o nosso coração. Nós queremos neste início de culto
lançar no altar da tua graça, sabendo que tu cuida de tudo e tu queres o nosso melhor. Obrigado por todas as conquistas, tudo aquilo que nós pudemos experimentar de alegria nesses dias, que também é fruto da tua graça e do teu amor para conosco. Agora te pedimos que tu abençoe esse momento, onde tiramos de uma forma específica para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome. Abençoa cada um de nós, fale ao nosso coração. Assim nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Você pode sentar, obrigado. Hoje, no calendário da igreja, hoje é lembrado Pentecostes, né? Não sei se você se deu por conta. É algo que a gente vai esquecendo, na verdade, né? Todas essas datas da igreja. O Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Marca o momento em que Deus envia seu Espírito Santo lá para os discípulos em Atos 2. E eu queria saudar você hoje de manhã com o texto bíblico de Atos 1, versículo 8, onde Jesus está com seus discípulos e ele promete a vinda do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. A promessa de Jesus, ela se cumpre logo depois em Atos 2. 10 dias depois, na verdade, desta palavra que ele anuncia. E nós só podemos crer, nós só cremos em Cristo Jesus na medida que o Espírito Santo de Deus age na minha vida e na sua. Nós não temos condições de crer. Isso Lutero escreve na explicação do Credo Apostólico: com a minha própria razão ou força, eu sou incapaz de crer. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo de Deus revele a mim o Deus que nós celebramos. Então nesta manhã, se você não crê, tem dificuldade de crer, peça para que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do teu coração e do meu, para que a gente confie neste Senhor, independente daquilo que as circunstâncias dizem. Que nesta palavra de saudação, onde há a promessa de Deus do derramar do Espírito Santo sobre toda a pessoa que crê, que você se sinta acolhido nessa manhã e que nós possamos experimentar também esse agir de Deus nas nossas vidas hoje. Amém? Cantamos também o hino número 37 do vermelho agora, do inário vermelho que está sobre os bancos. 37. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais,
com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim, é assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Quem conhecia o hino? Vamos cantar novamente. Um hino tão bonito, a gente acaba cantando sempre os mesmos, né? Mas esse hino fala isso que nós comentamos, que Deus precisa despertar em nosso ser o amor a Ele. E quem faz esse despertar é o Espírito Santo de Deus que age nas nossas vidas. Cantamos mais uma vez. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim, é assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim, é assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim, é assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim, é assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Derramar do amor de Deus na nossa vida, ele se dá a partir da graça dele, que é real na pessoa do Espírito Santo que age em nós. E a graça dele nos confronta com o nosso pecado. Antes do Evangelho ser uma boa notícia de que em Cristo Jesus nós temos o perdão, ele é uma má notícia. A má notícia é que eu e você somos pecadores, afastados de Deus, e somos refém da morte. A condenação está sobre nós. E a boa notícia do Evangelho é que, pela graça de Deus, a condenação que estava sobre nós, Cristo carregou na cruz. Então, antes de nós compreendermos o que Cristo fez na cruz por nós, o amor dele, nós precisamos tomar consciência de que somos pecadores, que em nós existe um mal que se chama pecado, e o pecado nos afasta da presença de Deus, e Deus precisa despertar em nós a consciência que assim somos. Por isso nós clamamos pela graça de Deus sobre nós, na medida que nós tomamos consciência do nosso pecado. E por isso eu quero convidar você a cantar o 33, que está na mesma página do Inário, ou na página anterior ao hino que nós cantamos. Conforme a tua infinita graça, perdoa a minha transgressão. Que você use este hino como um momento de reconhecer diante de Deus os nossos pecados, os seus pecados. Que você experimente perdão de Deus a partir de Cristo Jesus, também cantando este hino. Conforme a tua infinita graça, ó Pai,
direção. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Eu queria te convidar, se você puder ficar em pé, para nós orarmos. Eu creio que, e não sou, agora com isso que eu vou falar, eu não sou contrário à terapia, mas eu creio que muitos ambientes de terapia, eles estariam esvaziados se nós cultivássemos o hábito de confessar nossos pecados. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os pecados a Deus e por vezes ao outro. E é interessante que o texto de Tiago diz assim: confessai os pecados uns aos outros, para serem curados. Engraçado que ele não diz perdoados, ele diz curados. O confessar pecados, ele produz cura em nosso coração. Porque quando nós confessamos o pecado, nós falamos a verdade sobre nós. A verdade que nós erramos, a verdade que nós ofendemos, a verdade que nós ficamos bravos com as pessoas às vezes, a verdade é que nós enganamos às vezes, a verdade é que nossa mente muitas vezes passa um ódio tão grande. Ontem eu estava na sinaleira ali na esquina da nossa secretaria, duas pessoas começaram a discutir, né? Uma na moto, outra no carro, xingando uma a outra. É claro que não foi ali que criou aquele ambiente, é porque dentro de nós há uma revolta, um ódio, né? E nós vivemos na sociedade nossa uma cultura de ódio, uma cultura onde nós não temos mais tolerância, uma cultura onde nós não amamos mais. E diante dessa realidade que nós somos levados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo que faz essa palavra ser viva, a reconhecer que somos pecadores. E esse reconhecimento, esse confessar nos cura, diz a palavra. Então eu queria te convidar nessa hora agora, que nós cantamos, né? Quando sinto o meu pecado. Eu te convidar para você fechar teus olhos, curvar sua cabeça, e de uma forma consciente, não precisa ser alto, obviamente, né? Mas na sua mente você lembra de algo que ofendeu a Deus, que você sabe que Deus está triste com você. Coloca isso diante dele. Coloca, dê nome
aquilo que você fez, de nome. A cura vem quando nós damos nome aos nossos pecados. Vou dar um tempo para você enquanto você faz isso, para que nós depois oramos juntos. Santo Deus, Tu que és santo, Tu que és digno de todo louvor e toda adoração, Tu que estás assentado no mais sublime trono e governa tudo que existe, Tu que és todo-poderoso e Senhor de tudo, diante da Tua presença nós reconhecemos que nós somos pecadores. Senhor Deus, o bem que nós queremos fazer às vezes não fazemos. O nosso pensamento é rápido em ter pensamentos que levam para longe de Ti. As nossas mãos e pés são hábeis, Senhor Deus, em andar por caminhos e fazer coisas que desagradam o Teu coração. Senhor Deus, nesta manhã nós queremos Te pedir perdão pelo nosso pecado. O pecado do falar mal, o pecado, Senhor Deus, de agressão, seja verbal, talvez, ou física até. Senhor Deus, o pecado que habita em nós, que nos leva a sentir coisas ruins a respeito de pessoas. Por isso, nessa manhã, nós Te pedimos que Teu Espírito Santo venha sobre nossa vida e nos dê, Senhor Deus, a Tua presença, onde ali encontramos liberdade, ali encontramos perdão, cura, como o texto de Tiago fala. Vem curar a nossa alma, vem curar aqui almas feridas, Senhor Deus, que diante dos erros do passado, agora se martiriza, se condena, e nesta manhã nós queremos dizer e para Ti que erramos sim, mas levamos diante de Ti nosso pecado e Te pedimos que Tu venha inundar a nossa vida com a Tua infinita graça, esta graça que nos acolhe, que Senhor Deus, nos perdoa e nos lava de toda culpa e pecado, porque em Cristo Jesus tudo foi carregado. Já não há condenação para aqueles que estão em Ti, Tua palavra diz, e assim nós cremos. Assim, Senhor Deus, vem curar esta manhã, vem restaurar, vem fortalecer. Assim nós oramos no nome de Cristo. Amém. A palavra do Senhor diz em João: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Que você experimente este perdão, que Deus esteja com você. Amém? Sentamos e cantamos antes da pregação o 45 do Inário Vermelho. 45. Ele é exaltado, exaltando este Senhor que é digno de receber a exaltação. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado
exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Obrigado ao Ministério de Louvor aí, que está conosco. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, por isso é Pentecostes. A Páscoa era uma festa judaica, você sabe, né? O cristianismo trouxe como uma festa cristã, se tornou uma festa cristã, assim como o Pentecostes também se tornou. O Pentecostes foi um momento onde derrama, o verbo derramar é bem essa expressão mesmo, porque quando ele derrama o Espírito Santo, ele diz, ele mostra que agora o Espírito Santo dele, ou seja, a presença real de Deus, está disponível, está acessível. Não sei como você reage ao tema do Espírito Santo, né? Porque na verdade na história da igreja tem algumas posturas com relação ao Espírito Santo de Deus. Algumas que talvez sejam reais para você, ou você conheça ambientes onde isso acontece. A primeira delas é ignorado. Um professor, um pastor, na verdade, disse certa vez assim: em determinadas igrejas, se o Espírito Santo saísse, não mudaria nada. Isso significa que tudo que aquela igreja estava fazendo era por força dela mesma, não era pelo agir de Deus. Muitos de nós, ou talvez durante a história da igreja, o Espírito Santo é ignorado. Por exemplo, no credo apostólico, que você sabe de cor. Quer ver? Vou perguntar para alguém. Não, brincadeira. O credo apostólico diz lá, no terceiro artigo, creio no Espírito Santo. E na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos e tal, vai. Mas do Espírito Santo, o credo apostólico só fala, creio no Espírito Santo. De Jesus ele fala, creio em Jesus Cristo, Filho de Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tal, vai. Descreve toda a obra da salvação. O Espírito Santo é, creio no Espírito Santo. E as igrejas históricas têm a tendência, e nós somos históricas, de alguma forma, não ignorar, mas deixar numa paralela, né? Deixar não na via principal, mas deixa numa via paralela das nossas pregações. Então esse é um perigo que talvez nós passamos e talvez você experimente: ignorado, deixado de lado. E aí nós temos outro perigo: compreender o Espírito Santo de forma errada, né? Talvez você fala, o Espírito Santo, alguns pensam no fantasminha, né? Um ghost, assim, né? Vai viajando sem o Espírito Santo, parece um pavor, assim, né? Uma visão errada do Espírito Santo. Outros usam erroneamente como se o Espírito Santo fosse o gênio da lâmpada, né? Espírito Santo, vou pedir para o Espírito Santo para ele resolver, parece que o Espírito Santo vem e concede 3 desejos para você. O Espírito Santo é compreendido de forma errônea no momento em que as pessoas usam o termo Espírito Santo para justificar suas próprias vontades. Quantas vezes você talvez ouviu, Deus me falou, né? E no contexto brasileiro que nós vivemos, o mundo, e com isso eu não quero denegrir nenhuma comunidade cristã, mas no mundo evangélico brasileiro, e só para dizer que nós somos evangélicos também, existe um abuso do Espírito Santo, porque as pessoas falam com muita rapidez, Deus me falou. Eu confesso que eu fico meio esquisito esse negócio aí, porque Deus, Ele fala através da Bíblia, isso é fato, mas dizer de uma forma tão rotineira que Deus falou, é até ir contra a Bíblia, porque você vê que muitos profetas ficaram tempos sem ouvir nada de Deus, e quando Deus falou, foi em momentos bem pontuais.
Eu já testemunhei, não sei se foi aqui de manhã ou à noite, eu tenho 44 anos de idade. Eu aceitei a Cristo de uma forma consciente, porque eu fui, como bom luterano, né, batizado pequeno, confirmado aos 14 anos, mas como bom luterano, eu dei aquela velha mensagem para a igreja, hasta la vista, igreja, né? Me afastei. Aí aos 17 anos que eu retornei, e de uma forma consciente, num confronto que recebi a partir de uma conversa pastoral, não no gabinete, mas no dia a dia, eu disse que eu acho que não estou vivendo aquilo que é o Evangelho. Então comecei a viver a partir de Cristo. E uma experiência que eu tive logo depois que eu aceitei a Cristo de uma forma concreta, foi com o meu pastor. Eu fui discipulado por um pastor da nossa igreja 3 anos. E por isso eu acho que o discipulado é o que faz você crescer na fé. E nós fizemos uma viagem, quem conhece o Rio Grande do Sul, eu sou natural de Ijuí, e nós fizemos uma pequena viagem até Panambi, que é 45 quilômetros. E nessa viagem o pastor me perguntou um negócio. E você já fez isso? Alguém pergunta algo e você, para evitar problema, você mente? Porque a gente é muito rápido, né? Se eu falar isso, vai dar isso, parece que faz nosso HD aqui é 300 mega, né? Porque ele voa. Ele vai muito rápido, aí pensei, e eu menti naquela manhã. Eu menti. 17 anos, sentado ao lado do meu pastor, eu menti. Vou te dizer que a coisa ficou feia para mim. Ele não sabia de nada, mas para mim, interiormente, ficou feia. Meu coração começou a apertar assim, né? Eu só pensava naquilo, eu não conseguia deixar de lembrar que eu tinha falado uma mentira. E aí nós chegamos, antes de entrar no Colégio Evangélico de Panambi, lá onde tinha a reunião, eu disse, pastor, preciso falar uma coisa. E isso é difícil falar sério. E eu menti. Eu não sei qual foi o assunto, na verdade não lembro qual é. Mas eu sinto, quando eu falo, eu me lembro do sentimento que eu tive por mentir. E aí eu disse para ele, pastor, eu menti. Não foi assim que eu falei, que aconteceu. Eu não lembro o assunto, sei que isso o Espírito Santo faz. A Bíblia diz em João que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa foi uma experiência bem no início da minha vida de fé. Eu estava dizendo que eu tenho 44 anos de idade. Eu digo para você, eu ouvi uma vez Deus falar comigo, de uma forma quase que audível. E eu, quando falo isso, eu não falo sem a responsabilidade daquilo que eu estou dizendo. Eu só quero dizer para você que não é assim que Deus toda hora está no teu ouvido, falando. Não é assim. Sabe quando foi? Foi aqui em Rio do Sul, num momento muito crítico para mim. Em termos globais. Não vou entrar em detalhes porque não tem necessidade. Eu estava muito assim, sem direção. O que fazer? E eu ouvi, nós morávamos naquela casa ali embaixo do Yankee, né? Ali na Rua Barbosa. E eu estava no meu escritório, era nos fundos. E eu saí da cozinha, ia para o meu escritório e eu ouvi: Marcelo, tu confia em quem? Em mim, em homens ou em mim? Sei. Quem falou? Eu fiquei que nem Samuel, assim, mais ou menos, no texto bíblico. Quem falou? Eu disse: mas Manolisa, tem alguém que aí te falou alguma coisa? Eu disse: não. E naquela hora eu percebi. Por que eu percebi? Porque eu sabia que eu precisava daquilo. E porque o que eu ouvi não contraria nada à palavra de Deus. E no meu coração acendeu-se uma chama. Dizer assim: mas tu é mesmo um piá, né? Você confia em quem? O que eu quero dizer com isso tudo que eu estou introduzindo à pregação? A presença do Espírito Santo de Deus é real.
Ele não é um fantasminha que voa, não é alguém que deve ser ignorado, porém nós precisamos nos aproximar deste tema com profundo temor, para não sermos negligentes e abusar dele. Porque em nosso contexto, muitas pessoas dizem, Deus falou, e não é Deus que está falando nada, é você que quer. Então a gente tem que diferenciar muito isso. Eu acho que por isso que nós, como igrejas históricas, temos essa tendência de deixar o Espírito Santo na paralela, né? Porque muitas igrejas abusam disso. E nós não, vamos deixar na paralela para não se envolver. Não existe igreja cristã sem o agir do Espírito Santo de Deus. Mas existe outro perigo: a resistência a Ele. Quer ver? Não sei quantos anos você vem na igreja. Alguns mais, outros menos, né? Talvez você está aqui pela primeira vez, nem saudei os visitantes, né? Talvez você está aqui pela primeira vez, não sei. Sabe quando nós resistimos ao Espírito Santo? Quando você está aqui numa mensagem, está algum encontro na igreja, e você ouve uma pregação, e você está lá desatento, talvez, e quando ouve uma palavra, uma expressão, você, opa, interessante esse negócio, mexeu comigo essa palavra aí, e começa a falar com você, talvez trazer situações da sua vida, talvez confrontar você com um pecado, ou confrontar você com uma questão de acertar contas de relacionamento. Aí você ouve isso, você sente assim algo que Deus está, que alguma coisa diferente foi, aquela palavra, aquele momento, e aí você sai daqui e diz, passou. Você resiste, você se coloca a não fazer aquilo que Deus põe no teu coração. O Espírito Santo fala por uma impressão forte, por uma palavra que dita, certo? Então nós podemos resistir ao Espírito Santo. O meu desejo é, meu irmão, que nessa manhã você se deixe tocar por esse Senhor que se manifesta na pessoa do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer produzir em nós a vida de Deus em nós. Mas nós não podemos ignorá-lo, nós temos que tratá-lo com temor, não compreendê-lo e não agir de forma errada, e também nós devemos tomar a postura de não resistir à sua ação. Porque você pode resistir. E quando você resiste, sabe de quem é o problema? É seu. Você perde aquilo que Jesus quer fazer com você. E vou dizer uma coisa: o Espírito Santo é um Espírito que muitas vezes nos coloca em situações de dificuldade, porque pedir perdão porque você mentiu não é fácil, né? Talvez hoje de manhã você chega aqui, logo de manhã saiu de casa brigado com a sua esposa, e a gente é bom, né? A gente entra na igreja e tá bem? Tá bem. Aquele sorriso meio amarelo assim, mas lá dentro você sabe, tá louco para dar uma xingada assim na sua esposa, ou a esposa no marido, ou seu filho não quis acordar, né? Você culto hoje, você não levanta, e fica aquela tensão em casa, né? E chega aqui na igreja, tudo passou. Talvez você chegue assim nessa manhã. O Espírito Santo quer trabalhar isso na nossa vida. Quer levar você talvez ao final do culto dizer para sua esposa, para o seu filho, eu errei, desculpa aí. Porque a gente fica irritado, né? Não sei se você fica. A gente fica, né? Esses dias, quando eu falei sobre família, segunda-feira é nossa folga pastoral, é pastor, cabeleireiro e pizzaiolo. Tira a folga segunda-feira. Então a gente faz um jogo de futebol entre nós, as três categorias. Não, brincadeira. Cheguei em casa, depois do culto, segunda-feira, aconteceu alguma coisa em casa, eu fiquei irritado, assim, Marcelo, o que tu falou domingo no culto? O chicote, isso aqui é um chicote na gente também. Então, queridos, a gente tem que deixar-se moldar pelo Espírito Santo de Deus. Nós não estamos prontos, sabe? O grande risco de nós virmos uma igreja cristã e acharmos que estamos prontos.
E o grande risco de nós pregadores é transmitir a ideia que estamos prontos. Porque às vezes a gente transmite essa ideia de, pô, o pastor lá é o cara, né, tio? Sou o cara nada. A gente é gente como você. A gente joga futebol e às vezes fica irritado no futebol. A gente tem conflitos em casa, de educação de filhos, dúvidas profundas, né? Nesse mundo doido que a gente vive, se a gente se pergunta quase que diariamente, estou fazendo certo, estou conduzindo, quem que eu estou criando na minha casa? Quer dizer, tudo isso vem na nossa cabeça. Mas qual é o papel da gente? É confiar que o Espírito Santo de Deus que foi prometido lá no Antigo Testamento. O texto de Joel diz assim: porei do meu Espírito em toda a carne. É uma promessa. No Antigo Testamento o Espírito Santo, ele agia pontualmente. Aí você vai lembrar de Sansão, por exemplo, também. Por exemplo, é mais conhecido na história, né? Lembra o Sansão? Aquele cara forte, diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, dando força. Quer dizer, tem textos do Antigo Testamento que mostram que no Antigo Testamento o agir de Deus foi muito pontual. Ele não foi de uma forma como é no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento ele é prometido. E no dia de Pentecostes, lá em Atos 2, ele é derramado sobre a igreja dos apóstolos. E aí começa uma coisa doida. Os apóstolos estão reunidos lá, e a Bíblia diz: vem um barulho como um vento e como línguas de fogo, diz o texto aqui, né? Chegando o dia de Pentecostes, Atos 2, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento. A gente confunde aqui, não é que tinha vento, deu barulho de vento. Eu acho que o barulho de vento é mais assustador do que o próprio vento, né? Porque já estava numa casa onde tem aquele, assim, daquele barulho dá um medo, né? Aquele negócio, aquele vento. Esse é o vento, é o barulho de vento. Não diz que tinha vento, podia ter vento, mas não diz que tem. Como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram como parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Uma coisa doida acontece aqui. Os caras estão reunidos lá, os discípulos, mais alguns, provavelmente umas 120 pessoas, estão lá. Jesus disse 10 dias antes que eles deviam esperar em Jerusalém, para até que vinha o Espírito Santo. Eles estavam lá reunidos, quando vem um vento. E eu penso, eu gosto de fazer, sabe, já viu aquele filme fantástico, desenho na verdade, Fantástico Mundo de Bob? Você nunca viu? Você perdeu esse desenho, cara. O desenho é assim, Bob é uma criança. Daí o pai e a mãe falam alguma coisa e ele concretiza tudo. Tipo assim, está chovendo canivete. Ele pensa, canivete chovendo. Entendeu? Fantástico Mundo de Bob. Eu falo do Fantástico Mundo do Pastor Marcelo. A gente tem que viajar no texto bíblico para compreender. Os discípulos estavam reunidos, temos que pensar no contexto. Eles estavam com medo. Ora, que Jesus tinha sido morto. Eles estavam escondidos. E eles ouvem um vento. O que você pensa quando está com medo e ouve um vento? E aí vem línguas de fogo. E eles começam então a perceber que ali não era um vento comum. Alguma coisa extraordinária estava acontecendo. E aí o texto desenvolve que começa que eles, cheios do Espírito Santo, começam a falar, a discursar. E diz o texto que eles falavam em línguas. O texto de Atos 2, ele fala assim, que as línguas que os apóstolos, os discípulos falavam, eram línguas conhecidas da época. Porque pessoas que estavam em Jerusalém, por causa da festa da Páscoa, ou do Pentecostes, ouviam eles falar do Evangelho na língua materna deles. Ou seja, um chinês estava lá, nem sei se a China era conhecida na época, professor de história tem alguém, não lembro agora. Mas enfim, só estou imaginando. O chinês estava lá e o Pedro começou a falar e o chinês ouvia em chinês. E assim, cada povo ouvia na sua língua. E aí eles ficaram assustados, esses caras beberam, estão embriagados, eles diziam. E aí Pedro levanta a voz, Pedro é o porta-voz dos discípulos e diz, não bebemos, é 9 horas da manhã, tu acha que é o quê?
que aconteceu aqui foi o que foi prometido pelo profeta Joel, e daí o Pedro começa a falar tudo o que é prometido. E eles experimentaram algo diferente. Uma embriaguez sóbria. Ou seja, a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela produz algo diferente. Não quer dizer que você vai experimentar as mesmas coisas que os discípulos. Mas quando o Espírito Santo de Deus age em nossa vida, querido, Ele faz uma coisa fundamental. Ele nos transforma. À medida que eu aceito Jesus, diz a Bíblia, o Espírito Santo passa a habitar na minha vida. E ao habitar em mim, esta presença de Deus em mim, transforma a mim. E quanto mais próximo de Cristo eu estou, mais transformado eu sou. Não sei você, mas quanto mais eu me distancio de uma comunhão profunda com Deus por meio de Cristo Jesus, mais diferente do que aquilo que Cristo pede, eu sou. Quando você ouve pastor, né? A gente tem na doutrina aí aquele cartãozinho amarelo, né? De presença. E quando você ouve nos cultos, busque a palavra, busque a Deus, o pessoal pensa, o pastor quer ver a igreja cheia. Não é. Não que a gente não gosta da igreja cheia. Mas sabe o que é? É que quando mais perto de Deus eu sou, mais comunhão com Ele eu tenho nos cultos, e particular, na intimidade da nossa casa, mais parecido com Ele eu me torno, porque Ele, o Espírito Santo de Deus, vai transformando a minha vida. Por isso a motivação para você buscar a palavra, ler, orar, é para transformação sua e minha. Sabe por que nós temos falta de referenciais dentro das igrejas cristãs? Porque nós não temos, ou temos poucas pessoas que de fato têm uma comunhão profunda com Deus a partir de Cristo, movidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus age na nossa vida, Ele nos transforma. Olha a transformação que Ele trouxe para esses homens em Atos 2. Pedro era um colérico, sanguíneo, doido da vida. Sabe aquele que ele não pensa para não se falar? Ele fala, depois ele pensa o que eu disse. E Pedro foi o cara que foi transformado. Ele foi levado preso. E ele diz assim para os seus algozes: antes importa obedecer a Deus do que vocês. Transformação. Você quer mudar a sua história? Você quer que a sua vida seja transformada e vivida de acordo com aquilo que Deus pede? Então deixe Deus trabalhar em você. Nós temos um hino no inário, né? Eu quero ser, Senhor amado, não sei se no vermelho tem. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebre e transforma, até que enfim tua obra se cumpra em mim. A gente esquece uns termos aí no meio. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra. Ai! Faltou um ai ali. Porque quando Deus quebra, ou transforma, Ele quebra. Para Pedro não foi fácil. Todo o processo de transformação. Não é fácil nós deixarmos transformar por Deus, pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Mas quando nós nos submetemos a este agir de Deus a partir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, queridos, nós somos transformados, diz a Bíblia, de glória em glória, com um objetivo. Se eu te perguntasse hoje de manhã, qual é o objetivo de você ser cristão? Você vai dizer talvez algumas coisas. Não ir para o inferno. Vencer a morte. Ter esperança. Ter alegria. Tudo isso está no pacote de ser cristão. Mas tem um só propósito: o fato de Jesus agir na sua vida e o Espírito Santo agir. Sabe qual é? Nos transformar de glória em glória, diz o texto de Coríntios, na semelhança de Cristo Jesus.
O propósito de Deus para mim e para você que cremos, não é primeiro tirar os nossos problemas, não é nos conduzir em alegria, não é em felicidade, mas é transformar eu e você, cada vez mais parecido com Jesus. Porque o Espírito Santo que habitou em Cristo Jesus habita em mim e em você. E por isso, submetendo-nos a Ele, a partir da palavra de Deus que nos orienta, nós somos transformados, diz a Bíblia, de glória em glória, mais parecidos com Cristo Jesus. O Bonhoeffer, Dieter Bonhoeffer, eu gosto demais dele. Ele foi um pastor luterano, já falei várias vezes o testemunho dele, né, que foi preso pelo nazismo, executado 9 dias antes de terminar a guerra. Ele diz assim: nós cristãos precisamos ser os pequenos cristos na vida de outros. Nós somos pequenos cristos na vida de outros à medida que deixamos o Espírito Santo de Deus agir na minha vida, nos convencendo do pecado, nos convencendo daquilo que deve ser mudado em mim, nos convencendo, tendo experiências com Ele. Eu desafio você nesse domingo de manhã, que você hoje diga assim para Deus na oração: Senhor, eu quero ser transformado por Ti, e eu vou dizer: te prepara, porque Deus é um Deus que transforma nosso caráter, nossa personalidade. Deus não é aquele que se submete àquela frase: pau que nasce torto nunca se endireita. Deus não é assim. Deus endireita. Deus conduz em novidade de vida. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele se reduz para habitar em mim e em você. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus. Ele vem e habita em mim e em você. A Bíblia diz: deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Ela também diz: não apagueis o Espírito Santo de Deus. Você tem aparelhos eletrônicos em casa? Você deixa eles na tomada? Daí eles ficam naquele estado stand-by, né? Ligado, porém não funcionando. Está gastando luz, mas não está funcionando, não está dando certo. Você tem a oportunidade hoje de sair como cristão do estado stand-by. Todo cristão tem o Espírito Santo. Todos temos. A pergunta é: se nós nos deixamos encher por Ele. E como nós nos deixamos encher por Ele? Deixando cada vez mais Jesus comandar a nossa vida, a partir da sua palavra, a partir do seu agir em nós. Então, nessa comparação final, você está no estado stand-by ou você está ligadão? O desejo nosso, meu, é que nós todos sejamos homens e mulheres de Deus, cheios da presença dEle, e que nós não apaguemos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não apaguemos quando Ele diz algo para nós fazermos a partir da sua palavra, quando Ele coloca uma impressão forte, talvez na pregação hoje de manhã, que você tem que agir de alguma forma. Não apaguemos quando você está à mercê de fazer algo errado, e aí vem aquela luzinha, tuf, né? Quando você está à mercê de fazer uma negociata, aí Deus coloca, o Espírito Santo acende uma luz vermelha em você, né? Você começa a ficar... E você está na opção, você tem a escolha. O que eu faço? Dou ouvidos àquilo que Deus está falando ou não? Porque talvez não dar ouvidos é mais fácil. Talvez você vai ter maior rentabilidade, você vai ter maior sucesso, você vai ser mais aceito. Mas por outro lado, se você apagar o Espírito Santo de Deus, que está dizendo para você fazer outra coisa, você vai se distanciar daquilo que Deus quer. Então que nessa manhã você e eu sejamos desafiados a seguir a Cristo, a partir da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu queria te convidar para nós cantarmos mais uma vez. Eu quero convidar você para ficar em pé, para nós cantarmos o 37.
Desperta meu ser. Que o Espírito Santo de Deus venha despertar o nosso ser, a presença dele aqui nessa manhã. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com fluir de um coração rendido a ti. Vamos orar ainda. Pai amado, Tua palavra nos desperta, nos alerta para que nos submetemos ao Teu Santo Espírito que habita em nós que cremos. Ó Senhor Deus, perdoa-nos as vezes que nós apagamos o Espírito Santo Teu em nossa vida. Que nessa manhã nós possamos de fato tomar esta postura, cada um de nós, homens e mulheres, de submetermos a Ti, como nós cantamos, nos rendermos a Ti, a partir da entrega de vida a Ti, a partir da rendição à Tua vontade por meio da Tua palavra. Ó Pai amado, derrama sobre nós constantemente a presença do Teu Santo Espírito, para que a gente possa, Senhor Deus, conduzir a nossa vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Senhor Deus, produz aqui em nós o desejo profundo de seguir-te a Ti, independente das circunstâncias, independente daquilo que o mundo apresenta. Que Tu derrame sobre nós o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Assim nós oramos e pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode sentar aí, tem os avisos para trazer rapidamente. E no final vamos cantar o 37 de novo, para nós levarmos para casa este hino. O refrão você vai ter que sair decorado, né? Para que você não esqueça de deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Nós temos alguns avisos então. O primeiro deles, a oferta do culto passado, que somou R$ 1.638. E a oferta de hoje, o destino dela é para o projeto de missão no Sínodo Amazônia. Sabe que nós temos igrejas no Amazonas, em várias cidades, e lá as distâncias são maiores do que aqui, as dificuldades são maiores, então a gente faz oferta nacional para que os irmãos lá tenham condições de atuarem e de servirem também lá nas comunidades onde eles estão. Quero convidar você para os próximos cultos. Hoje à noite temos às 7h30 no Centro Evangélico e dia 27, domingo que vem, às 9h30. Só uma consideração sobre o culto do dia 27. Nós não teremos o trabalho de culto infantil neste dia, que acontece todo domingo de manhã, simultaneamente ao culto lá no Centro Evangélico. É que neste domingo as professoras e os professores estarão num curso de capacitação, então não vai ter equipe para
ter o culto infantil. Só para você transmitir, talvez, para pessoas que não estejam hoje no culto, né? Também para saberem. Então, lembrando também que dia 26 de maio, agora no sábado, é o próximo sábado, né? Próximo sábado, a partir das 15 horas, no Centro Evangélico, terá o Café dos Dias das Mães. É o Café das Mães, mas os pais podem ir, né? Então você, homem, nós homens, podemos convidar nossa esposa para ir tomar um café no Centro Evangélico, a partir das 15 horas, sábado que vem. Os cartões estão sendo vendidos lá na secretaria da nossa comunidade. Seriam esses os recados. Eu sei que você já sentou, você já levantou, mas agora é a última vez que eu peço para você levantar de novo, para nós cantarmos mais uma vez esse hino. Ficamos em pé, e que este hino, nessa manhã, seja aquilo que você leve para casa, para gravar, né? Já cantamos, eu acho que 2, 4, 6 vezes, vão ser 8 vezes agora. E aí, meu professor dizia que a repetição é a mãe da sabedoria. Então, quanto mais você repete, mais você sabe. E que nós possamos levar para casa este hino, principalmente a estrofe que diz assim, ó: faz-me entender teu amor por mim, e assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Um coração que se rende ao Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus quer de nós. Então cantamos mais uma vez o 37. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Desperta meu ser para amar-te, ó Senhor. Desperta meu ser para derramar-me diante de ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim. É assim amar-te mais, com o fluir de um coração rendido a ti. Obrigado ao grupo de louvor que estava conosco. Que você e eu possamos deixar de fato fluir em nós o amor dele e render a nossa vida ao Senhor. Eu quero desejar bênçãos de Deus sobre a sua vida. Estende a mão à frente assim. É um gesto que a gente tem feito de vez em quando, né? É um gesto infantil, mas é um gesto que demonstra que nós precisamos que Deus nos abençoe. Nossas mãos estão vazias e Deus precisa derramar sobre nós a sua bênção. E eu peço para você permanecer assim, e eu quero rogar a bênção do Senhor sobre você. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e que Ele derrame sobre ti a sua presença e a sua paz, hoje e sempre. Amém. Fecha a mão, traz para o peito. A palavra do Senhor diz lá em Crônicas: aquilo que o Senhor abençoa, abençoado está para sempre. Não é uma palavra banal para nós negligenciarmos a obediência a Cristo, não, mas é na medida que eu me rendo a Cristo, a sua bênção permanece conosco sempre. Amém? Deus abençoe você, um bom domingo, uma abençoada semana.
Dê um abraço pelo menos em meia dúzia de pessoas ao seu redor, desejando isso. Deus te guarde, Deus te proteja.